Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Nós estamos aí fazendo uma série de vídeos, né, com muitas reflexões. Você deve perceber que algumas são de uma profundidade imensa, né? Muita gente, alguns vão concordar, outros vão discordar, e isso não é para mim o ponto fundamental. Para mim o ponto fundamental é quando eu percebo que as pessoas estão tentando encontrar resposta para muitas situações e elas querem descobrir isso por si mesmas e não ficar procurando grupos, sociedades secretas, religiões, que botado dentro de um saco é tudo a mesma coisa. O que as sociedades secretas fizeram ao longo do tempo? Proteger segredos, disfarçando esses segredos com áreas de espiritualismo e esoterismo e etc e tal. É o que eles fizeram ao longo do tempo. É claro que nem todos, porque grande parte desse polvaréu que está dentro de sociedade secreta nem sabe na prática o que está acontecendo. Nem os caras que estão no grau 33 sabem do que está acontecendo. Talvez eu e você saibamos mais do que muitos desses pretensos pessoas que vivem em sociedade secreta. E não importa o nome, seja maçonaria, seja Rosa Cruz, seja Golden Dawn, seja martinismo, seja o que for que seja, Illuminati, esse povo todo, ao longo do tempo, junto com muitas igrejas, líderes de igrejas, formam um grande bloco para manter a humanidade dominada do aspecto de vista, do aspecto de conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, não é conhecimento intelectual, não, intelectivo, feito em faculdade ou universidade. Isso aí pouco abre o olho de alguém. Tá? As pessoas estão se formando em busca de dinheiro e não em busca de conhecimento. Ok? Dado essa introdução, meus amigos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Você só entende o contexto sobre a pessoa de Jesus se você olhar o contexto todo. Se você pegar Jesus e tirar ele de dentro do contexto, você não entende absolutamente nada. Aí você vai cair nas armadilhas que vêm ao longo do tempo, tá? Que é desviar o foco. Qual é o desviar o foco? É dizer que Jesus era um simples homem, é dizer que Jesus veio, apesar de que ele realmente andou, mas ele não era nenhum... porque Jesus era um grande mestre maçônico, Jesus era um grande mestre de uma escola esotérica, Jesus era não sei o que. Eles começam a criar uma onda de coisa para desviar o foco da verdade de quem é realmente Jesus. Tá? De quem é realmente Jesus. Porque, na verdade, vejam, o nome de Jesus era para ser Emanuel, né? E quando os seres se comunicam comigo, o que é que eles disseram para mim? Primeiro, o nome de Jesus ele era conhecido pelo grupo dele como Manu. E depois ele era conhecido como Lonan. Então eles chamavam ele de Manu Lonan. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Não é esse o foco. Tá? Depois os evangelistas, tá? Os evangelhos surgem, e é isso que tem que pôr na cabeça das pessoas,
surgem muitos séculos depois, né? Vão surgir lá pelo século, não, mas os primeiros evangelhos, o primeiro documento sobre do cristianismo datam das cartas de Paulo, né? Então os evangelhos vão surgindo aí já na terceira geração de cristãos. Então ninguém vá se iludir de que Jesus estava ali andando e alguém estava fazendo uma ata relacionada sobre isso. Muita coisa que é narrada nos evangelhos, tá, foram fabricadas, interpoladas para, claro, criar o que eles queriam que criasse. Tá? E não adianta as pessoas ficarem só criticando a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica é a grande, esconde, não sei o que, não. A Igreja Católica, as igrejas protestantes, as sociedades secretas, tudo isso aí é farinha do mesmo saco, vocês me desculpem. Tá? Agora, eles estão em grupos diferentes, né? Sempre com aquela ideia de dividir para dominar. Então, para dividir, enquanto eles estiverem divididos, a gente domina, a gente controla. Tá? Agora, o que é que está acontecendo? E aqui eu preciso falar isso para vocês. A coisa está tão complicada que eles não estão mais conseguindo segurar a onda, não tem mais como. A coisa está dando na vista e aí o que vai fazer? Então eles já começaram a preparar o enredo de uma nova história para ser contada para a humanidade. Prestem atenção no que eu estou falando para vocês. Tá? Um novo enredo vai ser contado. Haverá uma reunião, tá? Pouco divulgada, mas haverá essa reunião dos líderes mundiais, com líderes religiosos. Eles vão se reunir para discutir, vão dizer que vão discutir uma coisa e vão discutir outra. Tá? Porque eles querem eles estão preocupados com o que vai acontecer. Eles sabem o que vai acontecer, não tem mais jeito. Tá? Então vamos ficar atento a isso. Tá? No vídeo de agora a gente vai fazer mais um pouquinho de contextualização para a gente entender também esse processo sobre Jesus. Tá? E aí eu vou usar um texto aqui que é um texto fictício, que é como se estivesse sendo narrado uma história. Mas preste atenção que tem a ver com pesquisas, com algumas coisas. Mas às vezes é preciso usar uma técnica para poder falar de alguns assuntos. Ok? Então vamos lá. E aí eu vou mostrar alguns dados para vocês aqui. Tá? Quando Marduk, quem é Marduk? Tá? Primeiro aí é preciso sinalizar quem é Marduk. Tá? Marduk, meus amigos, tá? Marduk, ele vai ser conhecido lá no Egito. Eu ia pegar a anotação aqui, mas a gente fala aqui mesmo. Ele foi conhecido no Egito como Ra. Ok? Prestem bem atenção nisso aqui. Você vai entender o porquê nós estamos em meio a um troço esquisito. Os Anunnaki, os Anunas, os Elohim, esses seres aí, são subprodutos de um ser, né, de uma outra categoria, diríamos assim, de seres, ok? E aí você vai entender muita coisa de que por que a humanidade está nessa coisa aí, nessa complicação. Né? Deixa eu puxar aqui o vídeo mais aqui para a gente se localizar melhor, gente. Tá ok? Beleza? Muito bem. Então, isso é importante a gente entender, né?
para que a gente não perca o fio da meada. Porque você veja, existem muitos canais aqui no YouTube que ficam falando de vários assuntos, inclusive sobre esses que eu falo. Mas você vê que puxa um negócio aqui, e a maioria são dos canais que eu ando vendo por aí, são de fundamentalistas religiosos ou de fundamentalistas científicos. Tá? Sejam fundamentalistas esotéricos, etc e tal, que existe também, né? Então vamos lá. Vamos seguir aqui, ok? Quando Marduk declarou guerra aos outros deuses, tá? Preste atenção nisso, isso é muito importante. Eu estou pegando só um trecho da parte desse escrito. Enlil acusou de ser o responsável por todas as desavenças divinas. Então já estava havendo ali uma guerra entre os Anunnaki, né? Entre esses deuses, esses Elohim, esses arcontes, que muita gente quer dizer que os arcontes nada tem a ver com os Anunas e o Elohim. Preste atenção nisso. Espertamente, algumas pessoas estão tirando os arcontes do meio da história para tentar atribuir aos arcontes uma outra fonte de realidade que não existe. Tá? Isso aí mais uma vez, é uma estratégia para desviar foco. Tá? Em seu íntimo, Enlil, que é o Javé, o Jeová, o Alá, o Brahma, tá? Entenda assim sempre, tá? Porque aqui nesse canal é assim que a gente fala, né? Queria destruir Marduk e também a humanidade. Olha só, isso não é novidade nenhuma. Protegida por Enki e pelo seu sobrinho, tá? Enlil desejava que a humanidade fosse formada apenas de poucos seres humanos escolhidos por ele. Novidade também não é. Pois iria governar ao lado de filhos e netos, de maneira que ele mesmo escolhesse sem intervenções externas. Por consequência, Enlil decidiu acabar com a humanidade. Tá? O Deus salvaria apenas Ibrum, conhecido atualmente como Abraão, e a família deste, para que obedecesse somente ao seu clã. Enlil destruiria os seguidores de Marduk e Enki. Eu estou rindo aqui porque, gente, dá na cara, né? Você está entendendo por que é que Ibrum, ou Abraão, que está lá em Ur da Caldeia, né? Ur da Caldeia, deixa eu pegar aqui, salvo engano, é Gênesis 12, né? Vamos ver se é isso mesmo, tá, amigos? Vamos lá. Olha só, Gênesis 12, quem é que aparece para Abraão? Né? Olha só, o que acontece. E Javé disse a Abraão, né? E Adonai disse a Abraão, né? Vou pegar aqui uma Bíblia mais tradicional, que é para a gente comparar uma coisa com outra, tá? Tá? Então deixa eu sempre mexer aqui para não dar nada de errado aí na gravação. Olha só, gente. Gênesis 12, tá? Vou lá pegar só para você entender. Javé disse a Abraão, sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai e vai para a terra onde eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei
engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abrão partiu, como Javé lhe havia dito, e Ló com ele. Abrão tinha 75 anos quando deixou Harã. Abrão tomou consigo mulher Sarai e Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam acumulado. Tá? E aí Abrão sai de onde? Lá de U. Tá? Ele sai lá de U. Estou aqui, estou pegando dois textos diferentes, de Bíblias diferentes, para você entender. Né? E mostrando para você que o texto que a gente está lendo está mostrando o quê? Que Enlil tinha um projeto. Eu quero governar a terra com poucas pessoas, com um clã meu escolhido. Como é que você descobre quem é do lado de Enlil? Porque os do lado de Enlil mandou fazer uma marca. Qual era a marca? A marca da circuncisão. Porque os Anunnaki não tinham pele no prepúcio. E, portanto, Enlil começou a marcar ao seu grupo. E ele vai dar essa ordem a Abraão para fazer com Isaac. Correto? Vocês vão perceber que essa era a intenção. Eu vou formar um grupo, tá? E vou destruir o resto. Meus amigos, eu queria muito que as pessoas entendessem nas entrelinhas o que eu estou falando, porque a gente não pode falar o que tem que falar. Tá? Porque se eu falar o que eu tenho que falar, e o que me manda eu falar, eu vou sofrer strike. Vão me chamar de louco e vão dizer que eu estou causando desinformação. Entendeu? Mas você pode ter certeza de uma coisa. Os objetivos é eliminar o quanto eles podem. Eu só posso dizer isso aqui para vocês. Todos nós, seres humanos, já fizemos alguma vez exame de sangue. Tá? E nós alimentamos um grande banco de dados aonde está lá toda a tipagem sanguínea de todos os grupos terrenos. Então, é só ter um pouco mais de habilidade mental, e eu espero que essa iluminação chegue a você, que você vai descobrir que, né, tem algo acontecendo. Ok? Então vamos lá. Então, esse Deus, tá? O Enlil, Javé, Jeová, tá? Salvaria apenas Ibrum, conhecido atualmente como Abraão, e a família deste, para que obedecesse somente o seu clã. Enlil destruiria os seguidores de Marduk e de Enki. Essa guerra nunca acabou. Tá?
E Brum era descendente direto de quem? De Noé. Logo possuía sangue Anunnaki. A fim de guardar Ibrum e sua família da ira dos deuses, Enlil pediu que fugissem para uma terra distante. Tá? A ira viria em forma de 7 bombas termonucleares que devastariam a vida na Terra. Enlil, com o consentimento do Conselho de Nibiru e de seu pai Anu, indo contra a vontade de seu irmão Enki, ordenou que disparassem as armas nas principais cidades da Terra, hoje nomeada pelos humanos como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. É importante a gente entender o contexto das coisas, porque quando você observa o seguinte: logo que Abraão sai de, eu ia pegar a Bíblia, mas logo que Abraão sai de Ur da Caldeia, ele vai parar onde? No Egito. Ele vai parar lá para o Egito. E lá no Egito, de quem era a terra do Egito? A terra foi dada para Marduk. Tá? Então lá governava um grupo de Anunnakis. Tá? Que vão ser conhecidos, tá? Lá olha, que aí em cima tem outra anotação e eu não quero atrapalhar, tá? Mas aí eu estou mostrando para vocês aí, dá uma olhadinha, tá? Aí eu vou mostrar para vocês. Quem estava lá no Egito? Satu, que é Sete, Assar, que é Osíris, Asta, que é Ísis, Oron, que é Horus, Nebate, que é Nefertiti, Enki, que é Pitar, Ningizida, que é Tote, e Marduk, que é Ra. Tá? Enki vai ser conhecido lá no Egito como Pitar. Tá? Então vamos entendendo o contexto das coisas. Então Enlil escolhe Abraão, manda Abraão sair da terra dele, vai embora para lá, Abraão vai, aí tem toda aquela história dos descendentes de Abraão, que vão ser escravos no Egito, é aquela história que você já conhece. Tá? Ok? E aqui se narra então a destruição das armas, né? Daquela história que choveu fogo, plasma, né? Que queimou Sodoma e Gomorra. A desculpa foi que Sodoma e Gomorra, até hoje nessa história, se usa essa história de dos sodomitas, né? Porque eles queriam ter relação com os anjos, porque não sei o quê. Os fundamentalistas religiosos usam isso aqui para, sabe, eles fantasiam, viajam na maionese e aí eles deliram. Isso aqui é um delírio para eles. Né? 7 armas, cada uma contendo sua particularidade relativa e poderes de destruição, foram lançadas às 7 cidades do planeta. A ruína e calamidade foram totais. Além dos humanos, boa parte de plantas e animais terrestres também pereceram. As áreas não atingidas diretamente pelas armas tiveram seus habitantes mortos pela poeira nuclear que se espalhou pelo globo. Quase toda a humanidade pereceu. Isso aqui, volto a dizer, uma narrativa fictícia, tá? Mas que tem dados informativos. Tá? Apenas a cidade de Babilônia sobreviveu aos ataques, pois o vento que carregava a poeira nuclear não chegou até ela. Ironicamente, a Babilônia era o reduto de Marduk, onde era adorado como o Deus Supremo. Veja bem. Tá? Infelizmente para Enlil, seus filhos e netos, a tentativa de aniquilamento dos humanos por meio de bombas de nitrogênio chegou
ao conhecimento do Conselho da Confederação Intergaláctica. Você está percebendo que tem aqui elementos de ficção, tá? Mas tem elementos de verdade, tá? Então vamos lá. Diz o seguinte: os membros do Conselho assombraram-se com a notícia. Afinal, a vida na Terra deveria ser preservada, os humanos deveriam evoluir sob a guarda dos Anunnaki. Ninguém poderia destruí-los, ainda mais sem o consentimento da Confederação. Os Anunnaki estavam brincando de Deus. Os verdadeiros deuses não estavam contentes com isso. Com a punição pela má conduta, o líder do Conselho, tá? O líder do Conselho da Confederação Intergaláctica anunciou que os responsáveis por tentar destruir a humanidade fossem presos e isolados em outra dimensão durante milênios. O castigo deveria servir para outras civilizações não tentarem definir o destino de um planeta por menos evoluído que fosse. Soldados da Confederação foram enviados à Terra. Pouco antes de chegarem, os Anunnaki perceberam que algo estava se aproximando do planeta em alta velocidade. Primeiro pensaram ser um asteroide. Pouco depois, analisando a trajetória do corpo, viram que se tratava de uma grande nave. Todos os Anunnaki ficaram aflitos, sabiam agora que aproximava-se uma nave da Confederação, justamente após a explosão das bombas. Os Anunnakis imediatamente comunicaram ao Alto Conselho de Nibiru, que os advertiu de que agora o destino deles e da Terra estaria nas mãos da Confederação. Nibiru nada poderia fazer. Enlil sabia que, no fundo, vinham por sua causa, devido às armas de destruição que ele havia lançado contra os seres inocentes. Seus filhos, netos e aflitos quiseram armar uma fuga, tá? Temendo ser punido pelo que haviam feito. Enlil se recusou a deixar a Terra, quis ficar e enfrentar a Confederação e explicar por que teria atentado contra os humanos. Em pouco tempo, uma grande nave, medindo alguns quilômetros de diâmetro, em formato arredondado e achatado, adentrou na atmosfera do planeta Terra. A nave era gigantesca e resplendorosa. Automaticamente, quase todos os equipamentos das armas Anunnaki foram neutralizados. Os Anunnakis até então brincavam de Deus, ficaram apavorados. A nave da Confederação podia ser vista de muitos pontos do planeta, de tão grande que era. Tendo ancorado alguns quilômetros acima do solo, despejava de si naves menores que rumaram em direção à cidade onde Enlil e seus filhos e netos e também Enki se encontravam. Enlil, espantado ao notar a Confederação, sabia exatamente onde estavam, perguntou aos outros como aquilo era possível. Todos os Anunnakis, incluindo Enki, contrário à devastação perpetrada, fora para o lado de fora do palácio receber a pequena nave. De dentro dela, grandes seres reluzentes saíram. Eles eram 2 vezes maiores que os Anunnaki. Sua estrutura corpórea era parecida com as dos Anunnaki e também com a dos humanos. Tinham, porém, cor esverdeada com tons azul reluzente em algumas partes do corpo, e não vestiam roupa alguma. Por meio de um aparelho que traduzia para a língua dos Anunnaki, um dos seres falou: sabemos que você, Enlil, foi responsável pela destruição dos seres que habitavam o planeta. O que tem a dizer em sua defesa? Meus senhores, meus atos foram necessários. A criação da humanidade foi um erro de meu irmão, que teve o consentimento de meu pai. Guerras foram travadas por disputas de território. A limpeza era necessária, e só fiz o que fiz com o consentimento do Conselho do meu planeta Nibiru. Não é seu planeta que decide quem deve viver e morrer neste nosso universo, e muito menos você. Senhores, minha intenção foi a das melhores. Peço que me perdoem. O que está feito, está feito. Tenho ordens para levá-los ao nosso planeta. Você e aqueles que foram
seus cultos serão julgados pelo Conselho da Confederação. O destino de vocês está nas mãos da entidade. Vocês vêm conosco agora. Entrem todos os responsáveis da nave. Um dos soldados da Confederação proferiu tais palavras, enquanto outros três seguravam armas que seriam utilizadas caso houvesse alguma resistência. Então Enlil e alguns dos seus filhos e netos, incluindo Inanna, subiram à nave dos soldados. Antes de embarcarem, Enlil disse a Enki: irmão, por favor, peça que o Conselho de Nibiru vá até a Confederação e intervenha a nosso favor. Seremos julgados e podemos ser mortos por isso. Enlil: infelizmente, nada posso fazer por você, e creio que o nosso pai também não. Assuma a responsabilidade por seus feitos e cumpra apenas o que foi estipulado. Irmão, você não pode me abandonar nessa hora. Somos irmãos. É sua obrigação me proteger, disse Enlil, sendo conduzido à entrada da nave. Se não me ajudarem, tomarei isso como traição. Então, um dia, darei minha vingança. Enki, com lágrimas nos olhos por ver o irmão naquela situação, apenas observou, sabendo que ele deveria pagar pelo que fez. Afinal, ninguém deveria ser responsável pela morte de muitos, ainda mais por motivos totalmente torpes. Enquanto as naves menores decolavam, dirigindo-se à nave-mãe, Enki retornou ao palácio, aguardou que os equipamentos de comunicação voltassem a funcionar e entrou em contato com seu pai. Tá? Vocês estão vendo a narrativa de uma história, tá? Certo? E aí? Enki, então, vai lá e diz o seguinte: pai, Enlil foi levado pelos soldados da Confederação. Ele será julgado pela destruição que causou na terra. Filho, apesar do consentimento do conselho, nos esquecemos de que uma vida criada nunca poderá ser destruída. Assim nos ensinaram os nossos criadores. Quero que o nosso conselho também seja responsável por Enlil, mas agora não temos mais o que fazer. Ok? Então, vocês estão vendo que aqui que Enlil vai... Pai, não podemos deixá-lo sozinho nesta hora, devemos intervir de alguma maneira. Então, o pai, que é o Anu, não há o que possamos fazer. Com certeza a Confederação sabe que Enlil fez o que fez com o nosso consentimento, sabe também que ele teria feito da mesma maneira se não tivéssemos consentido. Por isso ele foi levado e será julgado, não podemos intervir. E se o fizermos, podemos piorar as coisas. Os membros da Confederação são seres muito evoluídos, são contra a morte de qualquer um. Tenho certeza de que eles não irão condenar o seu irmão à morte. Ele será castigado, mas não com a morte. Agora a terra está em suas mãos. E é sua missão proteger e levar o conhecimento para que a humanidade evolua. Essa é a nossa vontade, também a vontade da Confederação. Contenha os ímpetos e o ego de seu filho Marduk. Mostre a ele que o ponto de disputas mesquinhas levaram a nossa raça, onde levaram a nossa raça. Que exemplo daremos à humanidade que tanto se espelha em nós e nos ama incondicionalmente? Mostre aos humanos o caminho. Conto com você, meu primogênito. Em breve estarei na Terra para ver como tudo está caminhando. A grande nave entrou nos domínios do planeta artificial criado para abrigar os exércitos e o Conselho da Confederação Intergaláctica. Os Anunnakis seriam julgados, olharam para fora da nave, boquiabertos com tanta tecnologia e também grandeza. Não demorou muito e todos foram levados à frente do Conselho, por 12 seres, de 12 raças diferentes, muito distintos entre si. Eram grandes, médios e pequenos. Por meio de um aparelho, o conselho se manifestou. Enlil, filho de Anu, destruidor da raça humana e de outros seres terrestres. O que tem a dizer em sua defesa? Disse o líder do conselho, sentado em uma espécie de poltrona flutuante, localizado no meio de uma formação oval. Senhores do conselho, disse Enlil, durante a viagem refleti sobre o que eu havia feito. Fiz com boas intenções. Eu gostaria de pedir perdão pelas mortes que causei. Por favor,
não me tirem a imortalidade. Meus filhos e netos aqui presentes também não têm culpa. Agiram cumprindo ordens minhas, somente ou não teriam feito o que fizeram. Na verdade, vocês só nos criaram para nos usar como escravo, respondeu Eliú. Olha só, né? A resposta de Eliú. Sentimos em suas palavras e em sua energia que você não está sendo totalmente franco conosco. Vemos que tem grande ódio dentro do seu coração, muita inveja e raiva, e isso não é saudável. Você, em sua posição, já deveria ser mais evoluído. Existem coisas mais importantes do que disputas de ego e de território, até mesmo de títulos. Senhores, estou triste e revoltado porque não vejo ninguém na minha família aqui para testemunhar meu favor. Mas estou arrependido e peço que levem isso em consideração. O testemunho de sua família não adiantaria muito. O que você fez não se faz em nenhum tipo de ser vivo, por mais insignificante que seja aos seus olhos. A vida na Terra deve continuar. Essa decisão foi tomada por nós antes mesmo do grande dilúvio. Uma decisão da Confederação não pode ser questionada, mas você não só questionou, como agiu contrariamente a ela, pensando apenas em si. Considerou um dos membros sentados ao seu lado do líder de estatura ínfima, quase não podendo ser visto. Eu não sabia sobre essa decisão, julguei não haver problemas em extinguir uma criação nossa. Nenhum ser criado pode ser destruído. Tá? Se você se arrependeram, deveriam ter pensado antes. Vocês utilizaram os humanos como escravos para garimpar ouro quando não precisaram mais deles, simplesmente resolveram exterminá-los. Isso é pior de tudo, replicou outro dos membros. Tá? Peço perdão, senhores, realmente o nosso ego tomou conta de nós. Tá? Então, eu estou lendo esse trecho, apesar de ser uma obra de ficção, mas está também contida nela acontecimentos narrados nas tabuletas da Suméria Acadianas. Tá? E isso faz algumas revelações para nós. Tá? Por que Enlil vai ser punido? Por que a gente diz que Enlil é o mesmo Javé, é o mesmo Dabaote, é o mesmo Samael, é o mesmo, sabe? Gente, é a mesma figura. Porque ele era um ser ganancioso. Ele queria ser Deus. Né? Não sei se você está entendendo o nível. Né? Então, a ideia era, eu sou Deus. Eu sou o criador deles. Né? E aí eu faço o que eu quero. Né? Isso, se você dá uma rápida meditada e pensar bem, você entenderá por que Javé era tão... O Javé da Bíblia era tão arrogante, tão prepotente, tão destruidor. Né? Você vê também por que há aí uma vasta literatura mostrando N situações. Você vai ver por que surge as divisões terrenas, né? Por que separaram os povos, né? Os próprios documentos hebraicos falam que Deus dividiu as nações em 70 nações, né? Dividiu os povos em 70 nações e deu a cada Elohim o seu povo, cada nação.
né? Então, cada grupo de deuses resolveu tomar conta daquela nação, daquele grupo, daquele clã, daquela coisa. Né? Você está entendendo por que a Bíblia resolveu contar aquela história da divisão, né, da intervenção neurológica que eles fizeram no cérebro humano, a ponto de fazer os humanos ficarem totalmente confusos, que eles não conseguiam mais falar a própria linguagem? Né? Uma história que parece fictícia, mas que na verdade leva a gente a ver o quanto eles dividiam as pessoas e, pior, alimentaram a guerra entre grupos. Veja que o Deus da Bíblia é um genocida. Ele mandou matar crianças, mulheres grávidas, etc. Está aqui. Só não enxerga quem não quer. Tá? O grande problema das pessoas é que elas... O que é que nós estamos assistindo? É as pessoas querendo enganar-se a si mesmo, uma vastidão de religiões tentando enganar e criando mecanismos de engano. Tá? Então é preciso a gente ter em mente, pessoal, que esses vídeos que a gente está fazendo aqui são vídeos para a gente encontrar um contexto aonde a gente vai entender o porquê de Jesus. Quem de fato é ele? Por que criaram uma figura e manipularam a imagem, a figura de Jesus? Por que o que está em jogo, na verdade, é todo um processo genético? Por que nós estamos vendo os grupos se matando, guerras e etc., nações muito ricas, nações muito pobres? O que está por detrás dessas coisas? Então, essa é uma narrativa que a gente está trazendo para o nosso canal, porque a gente quer mostrar alguns aspectos do que está de fato por trás da vinda de Jesus, de quando ele nasceu, de por que ele nasceu. Então, isso aqui é muito importante você entender. Porque por trás dessa história que nós estamos narrando, tá? Esses deuses, eles foram se dividindo, tá? Aí, quando eles saíram, tá? A Suméria, enquanto civilização, depois vem o Egito, tá? Aí, quando eles chegam no Egito, o que é que eles viram aqui, ó? Aqui, ó, deixa eu observar aqui. Opa! Olha aí, ó. Tá? E aí você pode depois dar uma parada e ler aí o que é que eles são, tá? Eles passam a ter outros nomes lá no Egito. No Egito, aonde vai surgir quem? Moisés. O Moshair. Quem estava no Egito?
os descendentes de Abraão, né? Que Abraão tem 2 filhos, Isaac e Ismael. Ismael, o que Javé faz? Manda expulsar a Sara com o filho. Olha só. Vai lá na Bíblia. Ele manda expulsar. Depois ele dá um jeito de mandar um dos seres lá falar com Sara, com a Agar, que era a empregada de Sara, e diz para Agar o seguinte: olha, não te preocupa que ele vai fazer de Ismael um grande povo. E quem é esse grande povo? Os islamitas, os árabes. E ele depois vai se revelar aos árabes como Alá. Você está entendendo? Como a jogada pega aqui, eu apareço ali, aparece acolá. No Egito está lá um grupo de Enki, né? De lá aí Enki para lá vai ser conhecido como Ptah, o Marduk como Ra, tá? Oron, que é um dos que vai ser chamado de Horus, né? Que era um outro ser nibiruano, né? Um Anuna. Então todos eles vão ser conhecidos por outro nome e é um outro grupo. Então fique atento, porque aqui no canal a gente vai tentar desvendar, nós vamos tentar abrir a cortina para a gente dar uma olhada o que está por detrás dos bastidores, tá? Ok? O que está por trás dos bastidores da história. Correto? Ok? Então, vamos tentar fazer um apanhado para a gente ir encontrando o fio da meada, a ponta da linha. A gente não quer olhar a história e ver só a ponta aqui do iceberg, mas o que está profundo para dentro do oceano, porque é isso que muitos canais não tentam fazer ou não querem fazer. Correto? Então nós estamos, o que vocês estão vendo, né, atualmente acontecendo aqui no nosso orbe, no nosso plano, naves sendo vistas, né? Vocês estão percebendo, né? O aumento de UAPs, são chamados agora assim, não são mais chamados de OVNIs. Você está vendo que o que está acontecendo? Está sendo travada uma batalha. Quando esse pessoal espiritualista começa com aquela história de batalha, uma batalha espiritual, eles acham que é assim, um anjinho daqui, um outro anjinho dali, aí um salta-raio daqui, o outro salta-raio dali, e fica aquela coisa, sabe? É uma fantasia, que na verdade essa batalha é muito tecnológica, gente. Tá? O que vocês veem de nave aí, que aqui acolá parece nave, pau, caiu.
caiu como? Se é uma tecnologia muito avançada, mas muito avançada, mas muito avançada. Não é que ela caiu porque caiu. Ela caiu porque ela foi derrubada. Como eles estão num universo chamado moroncial, em que é um universo entre o fractal e o material, esse universo, tá? Ali se pode manusear a matéria, tá? Então muitas vezes eles acabam nessas lutas e batalhas, eles acabam atravessando e aparecendo aqui na Terra, no universo Terra, tá? Que o universo Terra não é essa megalomania de gente aí por aí, de bilhão. O outro universo é bem maior do que esse aqui. O nosso universo visível é somente 5%. Aí os caras acham que estão, isso aqui é uma... Entendeu? Estão lá com um monte de telescópio, nunca viram uma nave, nunca viram, a não ser que eu esteja enganado. Se alguém, se o Hubble ou o James Webb já viu alguma nave, comente aí embaixo. Mas nunca viram nada. É só estrela, galáxia, sei o que, pipi, popó, acolá, isso, aquilo, aquilo outro, que é um sensacionalismo do caramba. Mas aonde estão esses seres? O que de fato esse pessoal estão querendo ver? Então são questões importantes, porque a batalha está se dando num nível diferente, né? E aí a gente precisa se localizar. Se localizar. Correto? Não é seres de... não é anjinhos ou isso ou aquilo, não, tá? Eu vou mostrar aqui um negócio para vocês, muito interessante, porque é o seguinte, ó. Nós vamos pegar aqui, eu tenho um texto aqui muito importante para ler com vocês, mas como ele é realmente grande, é até preferível que a gente não leia, né? Por quê? Porque não vai dar tempo da gente olhar esse conteúdo. Então, vamos aqui para encerrar esse texto, né? Para a gente encontrar aqui, eu vou passar algumas partes. Então, o que é que acontece? O Enlil é exilado, né? Então aqui diz, olha, os soldados conduziram Enlil, seu clã, de volta à nave, que os trouxeram até o Conselho da Confederação. A nave rumou para a Terra. Levando-os, quando chegaram próximos à Lua, a nave disparou um raio azul na direção da Terra que não chegou a penetrar a atmosfera terrestre. Tá? Olhe, preste atenção nessa história aqui. Tá? E aí abriu um portal para uma dimensão paralela, uma das pequenas espaçonaves na qual apenas Enlil estava. Atravessou o grande portal aberto e que se fechou instantaneamente. A nave adentrou a Terra por meio de uma dimensão paralela e foi descendo lentamente até o solo. Enlil pôde avistar um planeta totalmente diferente daquele que ele conhecia. Tá? Na verdade, uma outra Terra, tá? Totalmente diferente. O verde das plantas havia dado lugar ao branco das areias, o oceano, antes azul, agora estava negro. Só se viam trevas por todos os lados, conforme aproximava do solo, podia ver pequenos trechos de rios e florestas. Tá? A nave dirigiu-se para as árvores, para a água.
Ali Enlil ficaria exilado por tempo indeterminado. Era o castigo que deveria aceitar, nada podia fazer contra aquilo. Os entes queridos de Enlil, sua esposa Ninlil, Inanna, sua neta Nergal, seu primogênito Ninurta e Ebgal, foram levados de volta a Nibiru. Antes de pousar, Enlil distinguiu a longe naves caídas, tomadas pela vegetação. Naquele local também estavam outras duas raças que milênios antes haviam tentado contra a vida do planeta Terra. Tá? Ok? Então isso aqui é uma narrativa muito interessante, mas aí eu quero mostrar para vocês qual é o sentido disso. O sentido disso é mostrar que Enlil está numa... Né? Se alguém já viu palestra do Jean-Val Elan, ele fala do universo antimatéria, etc. Alguns falam, né, da onde está ali da onde foi lançado. É por isso daí a origem da história a história do Lúcifer. É daí que se origina a história do diabo, do demônio, essas coisas todas. Por quê? Porque existe um lugar em que Enlil foi lançado. Tá? E Enlil, atualmente, ele está vivendo em exílio. Ok? Então é preciso as pessoas tomarem muito assim cuidado, porque às vezes por meio de histórias contadas que parecem ser fantasiosas, estão contidas verdades. Lembrem-se, a elite global usa muito o sistema de considerar mentiras como verdades e considerar verdades como mentiras. Não é? Nós entraremos numa fase agora na Terra em que vão ser vistas muitas, mas muitas mesmo, UAPs, muitas OVNIs. Eles vão ser vistos no mesmo dia em lugares diferentes. Vocês vão presenciar isso. Vocês vão presenciar a descoberta de novos documentos que vão comprovar determinados aspectos daquilo que alguns já sabem. Documentos que vão mostrar verdades sobre que não estão contidas na Bíblia. Livros que foram retirados da Bíblia vão ser encontrados. Só vocês aguardarem. E vocês verão tudo que isso vai acontecer. Tá bom? Um forte abraço e aguarde o próximo vídeo que a gente vai dar uma sequência nisso aqui. Ok? Até logo, deixe seu like, se inscreva no canal, faça tudo que é necessário, nos ajude aí. Tá?